Olá, boa tarde, crianças, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula do dia. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho, e hoje nós vamos estar pegando aqui, ó, a nossa apostila de português, né? Para quem não tem o livro, é a apostila. E nós vamos lá na página 90. Hoje nós vamos trabalhar variedades da língua portuguesa. Então, pegue o seu caderno, vamos fazer o cabeçalho como de costume. Né? Escreva uma frase de agradecimento que você queira escrever e vamos iniciar a nossa aula. Então hoje, ó, nós vamos pegar aqui, nós vamos trabalhar aqui variedades da língua. Então nós vamos começar por aqui. Variedades da língua são as diferentes maneiras de falar a língua. Elas dependem da idade, da profissão e da situação social, cultural e regional das pessoas. Por exemplo, a maneira que nós falamos não é a mesma maneira para quem mora no Rio Grande do Sul, por exemplo, os gaúchos. Eles têm outra maneira de falar. Por exemplo, eles falam mais bate. Então, nós não temos, que nem menino. Nós falamos menino. Lá eles falam guri. Então, isso são variedades da língua. Depende, né, da região, da cultura das pessoas. Então, nós vamos ver hoje algumas variedades. Vocês vão pegar aqui no livro, vai ter variedade urbana de prestígio. É aquela que se aprende na escola e tem mais prestígio social. Por exemplo, na escola a gente aprende diversas maneiras de falar. Por exemplo, você vai conversar com a diretora, você não vai usar uma linguagem formal, gíria, essas coisas. Então, nós temos uma maneira correta, né? Tem um prestígio social maior. E as outras variedades são todas as maneiras de falar diferentes da norma urbana de prestígio. Por exemplo, aqui na apostila vocês vão ver lá, né? Aqui, ó, tem uma tirinha do Chico Bento conversando com a mãe dele. Será que essa maneira dele de falar é a mesma que a nossa? Então, você vai prestar atenção nisso daí, né? Porque ele vive o quê? Ele vive numa zona rural. Então, você pode reparar aqui na tirinha que é mais o caipirês, né? Mais puxada. Então, vocês vão observar bastante isso daí. Outra coisa também que a gente vai ver, que é bem interessante, que a gente usa bastante, né? Principalmente os jovens, as crianças, são as gírias. As gírias são palavras e expressões da linguagem informal usadas e compreendidos por determinados grupos sociais. Então, tem alguns grupos que eles criam as suas próprias gírias, mas são variedades de língua? Sim. Então, cada um entende. Às vezes, eu chego num grupo que eu não vou entender o que o pessoal está conversando, falando. Por quê? Porque são as gírias que eles usam, né? Então, isso daí vai servir para a gente, assim, prestar bastante atenção. Como que tá a minha variedade de língua? Como que eu estou falando? Então, agora nós vamos prestar atenção e vamos lá para as atividades do livro, tá? Vamos lá? Então, ó, como a professora disse, nós vamos iniciar lá na página 90, né? Nossa atividade aqui, ó. Nós vamos ler e prestar bastante atenção nessa tirinha. E observando a tirinha aqui, ó, nós vamos ter que fazer escrita. Ó, nessa tirinha, os personagens falam de um jeito próximo do falar de muitas pessoas da zona rural. Imagine como seria se eles falassem do jeito que você aprende na escola e reescreva o diálogo dos balões. Então, aqui você vai escrever o que a mãe do Chico disse e aqui o que o Chico Bento está dizendo, mas da maneira que você falaria, tá? E aqui nós vamos terminar. Aqui tem o que a Pro explicou lá sobre variedades de língua. E nós vamos aqui para a página 91 e vamos realizar essa atividade também, tá? Prestando sempre atenção, ó, na ilustração, no texto, tá? E aqui nós vamos falar sobre gírias. Bom, crianças, por hoje a nossa aula de português se encerra por aqui, tá? Lembre-se, quem puder, tá fazendo a devolutiva das atividades para a Pro vai estar recebendo. E qualquer dúvida, a Pro também está à disposição de vocês, tá? Tchau, até a próxima aula.